E aí pessoal, tudo bom? Bom, eu estou num lugar um pouco diferente aqui, então vocês vão notar que o som está um pouquinho diferente também, mas aos poucos eu vou arrumando o som para vocês, tudo bem? Então pega o seu caderno, pega a sua caneta para você fazer as anotações, deixa o like se você gostar do vídeo, se não gostar do vídeo deixa o dislike, se inscreve no canal se não é inscrito, não se esqueça de acompanhar a aula para depois fazer a lista de exercícios e bora lá para o vídeo. Bom, pessoal do sexto ano, na aula passada a gente conversou um pouco sobre as plantas, né? Os seres autótrofos, os seres heterótrofos. A gente conversou também sobre a fotossíntese e algumas outras coisas. Hoje a gente vai entrar nos organismos, nos seres vivos e ver o que tem dentro deles, beleza? Então, a primeira coisa e a coisa mais importante que tem dentro de um ser vivo são as células. O que são células? Células são como se fossem mini seres vivos e que dentro delas muita coisa acontece, tá bom? Bom, essas células, elas são extremamente importantes para a vida de qualquer ser, seja uma planta, seja um fungo, seja uma bactéria, seja um protozoário, enfim, qualquer tipo de vida. Os vírus, pessoal, algumas pessoas consideram como vida, outras pessoas não consideram como vida, tá? Alguns biólogos consideram, outros não. Então a gente não vai conversar sobre os vírus aqui, beleza? Então, as células, como eu disse para vocês, são como se fossem mini seres, onde dentro delas acontecem várias reações que o nosso corpo faz. Então, dentro da célula, por exemplo, acontece digestão, acontece respiração, acontece fotossíntese, acontecem várias coisas, beleza? E as células, então, são consideradas como se fossem a unidade básica da vida. Tudo que é vida precisa ter uma célula, pelo menos uma. E as células são realmente a unidade básica da vida? Que alguns seres são uma célula. Alguns seres possuem uma célula só, ou seja, eles são a célula. É o exemplo, pessoal, de seres que a gente chama de unicelulares. E aí, esses seres, por exemplo, são alguns protozoários ou algumas bactérias. Já outros seres que possuem mais de uma célula, na verdade possuem várias células, são chamados de seres multicelulares ou pluricelulares, tipo de plural, né? Então, seres com uma célula só, unicelulares. Seres com mais de uma célula, multicelulares, que é o nosso caso, o caso das plantas e dos outros animais e por aí vai. Bom, mas uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês aqui é que toda célula possui uma coisa chamada material genético. O que é esse material genético que a gente tanto ouve falar em vários lugares? Material genético, pessoal, é como se fosse um livro de regras que toda célula deve ter para saber o que ela vai fazer. Então, por exemplo, o nosso material genético diz qual vai ser a cor do meu olho, qual vai ser a cor do meu cabelo, qual vai ser a minha altura, a cor da minha pele, enfim, diz tudo sobre mim. Tá? Diz inclusive da onde eu vim, quem é meu pai e quem é minha mãe. O meu DNA, o meu material genético, veio metade da minha mãe, metade do meu pai. Então, ele é extremamente importante para a célula, porque ele que vai dizer como a célula vai se dividir, como a célula vai fazer as coisas dela. Tanto é que uma pessoa que tem câncer, ela teve um problema em algum tipo de material genético que passou a apresentar alguns erros. Então é como se você tivesse um livro com uma página rasgada ou que alguém fosse e escrevesse uma coisa por cima desse livro. E aí você tem a célula fazendo coisas que não é para fazer. E aí você gera um câncer e pode levar à morte da pessoa. E aí, com base nesse material genético, a gente pode fazer mais duas divisões das células. As células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são células que têm esse material genético jogado pela célula toda. Já as células eucariontes são células onde esse material genético fica em um lugar só, que é chamado de núcleo da célula. Então, imagina a célula sendo uma casa, tá bom? E aí, a célula procarionte, que é aquela que tem o material genético disperso, é como se esse livro de regras ficasse uma página em cada pedaço da casa, tá bom? Ficasse tudo jogado, tudo misturado. Já a célula eucarionte é como se o livro ficasse guardado em um cofre, tá bom? Então você guarda aquele livro de regras em um cofre, ele fica guardado lá em um determinado lugar, beleza? Então é mais ou menos isso que acontece nas células eucariontes e nas células procariontes. Nós, seres humanos, temos células
eucariontes. E aí é um jeito simples de você lembrar qual que é qual. A célula eucarionte é a célula que eu tenho, beleza? Que então é a célula onde o material genético está armazenado no núcleo. O livro de regras está armazenado no cofre. Já a célula procarionte é a célula de algumas bactérias, de alguns seres bem mais primitivos, onde o material genético fica disperso. Beleza, mas além disso, as células também possuem algumas coisas que a gente chama de organelas. Essas organelas são como se fossem mini órgãos. Lembra que eu disse que a célula é como se fosse um mini ser vivo? Então, dentro dessa célula existem como se fossem mini órgãos. Cada um desses órgãos é responsável por fazer uma determinada atividade, uma determinada coisa. Então aqui, pessoal, aparecerão nomes bem chatos, bem complexos. Você precisa decorar esses nomes? Não, você não precisa decorar, porque quando você for fazer a lista de exercícios, você pode estar com um resumo que você anotou do seu lado, tá? O que eu preciso que vocês entendam daqui é que existem partes das células responsáveis por fazer determinadas coisas. A célula ela é constituída por outras coisas menores e cada uma dessas coisas fazem coisas diferentes dentro das células, tá bom? Então, as células eucariontes possuem as seguintes organelas. A primeira que a gente vai estudar é a membrana plasmática. A membrana plasmática é como se fosse uma membrana, como se fosse uma camadinha, um papelzinho, tá bom? Um tecido bem fininho que envolve a célula. Essa membrana plasmática ela é como se fosse um guarda, que ele deixa determinadas coisas entrarem na célula, não deixa determinadas coisas entrarem na célula, deixa coisas saírem ou não deixa coisas saírem. Então, ela que permite a entrada ou saída de coisas na célula. O que podem ser essas coisas? Oxigênio, gás carbônico, nutrientes, água, enfim. Qualquer coisa que for entrar na célula tem que ser, entre aspas, autorizada pela membrana plasmática a entrar. A segunda organela que a gente vai estudar são os ribossomos. Ribossomos, pessoal, são organelas responsáveis por fazer proteína da célula, tá bom? E para que a célula precisa de proteína? Se vocês lembrarem, proteínas são os nutrientes responsáveis por fazer os órgãos do nosso corpo. Para que então a célula precisa de proteína? Porque o material genético de todo mundo é feito de proteína. Então o ribossomo fabrica proteína que pode ser usada para fazer o próprio material genético, tá? Então um bom ribossomo vai garantir que você tenha boas proteínas para o seu material genético. A terceira organela que a gente vai estudar é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, pessoal, é como se fossem os correios da nossa célula, tá bom? Eles enviam coisas de um lugar para o outro. Então, por exemplo, vamos supor que um pouquinho de água vai entrar na célula. A água entra pela membrana plasmática e vai para o complexo de Golgi. E aí o complexo de Golgi leva essa água até onde tem que levar. Então ele é o Uber, vamos dizer assim, ele é o correio da nossa célula. Ele leva as coisas para onde tem que ser levado. A quarta parte da célula é o que a gente chama de vacúolo. O vacúolo, pessoal, é uma parte da célula onde ficam estocados nutrientes, tá bom? Então ela é uma grande bolsa onde fica guardado água, nutrientes, para que a célula utilize quando precisar, tá? Então é como se fosse uma grande panela aí para a célula, na hora que precisar usar determinada coisa, pegar desse vacúolo, tá bom? A quinta organela que a gente vai estudar é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele auxilia a fabricação de proteínas. Então, os ribossomos são quem fazem a proteína, mas o retículo endoplasmático auxilia essa fabricação das proteínas. A sexta organela é o lisossomo. O lisossomo é responsável por fazer a digestão da célula. Então, depois que a célula, por exemplo, fez o que tinha que fazer, sobram às vezes algumas coisinhas. Esse lisossomo é responsável por pegar essas coisas e tirar da célula, beleza? Então, às vezes alguma organela morreu, alguma organela não está mais funcionando. É o próprio lisossomo que vai lá, pega essa organela e leva para fora da célula. Então ele é como se fosse o lixeiro da célula, tá bom? Ele pega as coisas, digere essas coisas e tira da célula. A próxima organela é a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração da célula. Então é ela que faz a reação química da respiração. Ela pega glicose e oxigênio e transforma em gás carbônico e água, beleza? Então a mitocôndria é responsável pela respiração dentro da célula.
Bom, a próxima parte da célula que a gente vai estudar é o citoplasma, que é como se fosse um gel onde todas essas organelas estão inseridas. Então imagina que a célula é um grande oceano, as organelas são os barquinhos, o citoplasma é como se fosse a água do oceano, tá bom? E por fim, pessoal, a gente tem o núcleo, que é onde a gente tem o DNA na célula eucarionte, tá bom? Então, o DNA ou material genético, né? Só que para as células das plantas, pessoal, as células vegetais, a gente ainda tem mais duas organelas. A primeira é a parede celular, que é uma estrutura que fica ainda para fora da membrana plasmática, que dá a forma dessa célula, tá bom? Então ela é realmente uma parede que segura essa célula. E depois a gente ainda tem o cloroplasto, que é uma organela responsável por fazer a fotossíntese. Nós, animais, não fazemos fotossíntese, então não precisamos desse cloroplasto. Já as plantas precisam desse cloroplasto porque faz a fotossíntese. O cloroplasto é quem dá a cor verde para as folhas ou para algumas partes das plantas, tá bom? Então, pessoal, eu sei que esses nomes são muito complexos e são muito estranhos, tá? Você não precisa decorar esses nomes. Você pode anotar aí no seu resuminho e quando eu perguntar, você saber desses nomes. Mas o mais importante aqui é que vocês entendam que cada parte da célula é responsável por fazer determinada coisa, tá bom? E que plantas e animais possuem coisas diferentes nas suas células, mas também possuem coisas iguais. Então, todas aquelas que eu falei primeiro existem em animais e existem em plantas. Só aquelas últimas que eu falei que existem só nas plantas, tá bom? Outra coisa importante de vocês perceberem é que cada parte do nosso corpo tem um pouco mais de determinadas organelas. Como assim? Dentro do nosso pulmão, que é um lugar que a gente precisa fazer mais respiração, o que tem mais? Tem mais mitocôndria, porque é a organela responsável por fazer a respiração. Então, em algumas partes do nosso corpo existem mais de determinadas organelas do que em outras determinadas partes do corpo. Então, células do estômago, em lugares que fazem digestão, possuem mais lisossomos, possuem mais retículo endoplasmático, possuem mais complexo de Golgi e assim vai, tá bom? Por exemplo, nas plantas, nas folhas, você tem muito mais cloroplasto, que é quem faz a fotossíntese, do que no caule. Então, cada parte do nosso corpo possui células, mas essas células não são idênticas em todo o nosso corpo, tá bom? Cada célula tem sua especificidade. Então, cada célula é específica para determinada situação, beleza? Então, assim como uma escola precisa, por exemplo, de uma faxineira, de uma cozinheira, de professores que saibam lidar com crianças, de professores que saibam lidar com adolescentes, de coordenadores que saibam lidar com os alunos e com os pais, de diretores que saibam lidar com os pais e com a coordenação de ensino. Ou seja, cada parte da escola é feita por ser humano. Então, todos são seres humanos, mas cada parte da escola são seres humanos com determinadas coisas que sabem fazer, assim são as células. Bom, mas como que eu consigo enxergar essas células? Eu consigo olhar aqui e ver essas células? Não, essas células não são visíveis a olho nu. Então a gente precisa de um equipamento chamado microscópio. O que o microscópio faz? Ele amplia imagens muito pequenas. Na época que descobriram essas organelas, pessoal, a gente utilizava microscópios que podiam ampliar até 200 vezes. Então uma coisa que tem 1 centímetro, se você colocar ela no microscópio, nesse tipo de microscópio, ela ficaria com 200 centímetros, ou seja, 2 metros. Então uma coisa que era muito pequenininha, você conseguia ampliar. Só que esses microscópios de antigamente não eram tão bons quanto hoje. Hoje, pessoal, um bom microscópio consegue ampliar 500.000 vezes, tá bom? Então, amplia muito, você consegue ver com detalhe essas organelas, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. É muito nome, eu sei. Você precisa decorar todos os nomes? Não, eu já disse para vocês. Mas vocês precisam entender que as células possuem funções específicas, que dentro das células vocês têm organismos, entre aspas, específicos, organelas específicas, que nós animais e as plantas possuem o mesmo tipo de célula, que é a célula eucarionte, mas que nós e as plantas possuem organelas diferentes, algumas organelas diferentes e algumas organelas iguais, tá bom? Existem seres que são feitos por uma célula só, que são seres unicelulares,
e seres que são feitos por várias células, que são seres multi ou pluricelulares. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês façam a lista de exercícios. Me mandem dúvida caso tenham dúvidas. Deixem um like se gostaram do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E se prepare para o vídeo de amanhã, que é o vídeo de correção. Beleza? Então bons estudos, um forte abraço e valeu!